Olá, vamos começar mais um Nutri Vida. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje para falar sobre esse assunto, nutrição e câncer de cabeça e pescoço, eu trouxe uma especialista nesse assunto que é a Gabriela Souza. Seja bem-vinda mais uma vez, Gabi. Muito obrigada, Lari, muito obrigada aí aos ouvintes. Para mim é sempre muito gostoso estar aqui para a gente conversar sobre esses assuntos que são tão importantes para a população. Muito! E aí vamos começar trazendo um pouco mais de clareza para as pessoas entenderem o que é, né, o câncer cabeça e pescoço e quais os principais fatores de risco para essa doença. Então, quando a gente se refere a câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de todos os tumores que acometem essa região, como por exemplo, tumores na região nasal, tumores da boca, então de mandíbula, maxila, tumores da língua, tumores de garganta, câncer de tireoide também, que é super comum. Então, todos que acometem essa região entram nesse grupo. Em relação a fatores de risco, são vários, né? A gente tem aí muito bem relatado e documentado o quanto que o tabagismo e o alcoolismo aumentam as chances desses tipos de câncer. Sim. Só que também tem crescido muito os cânceres, principalmente de região de garganta, base de língua, relacionado também à infecção por HPV. Olha. Então, muitas pessoas acham que é só relacionado a câncer de colo de útero, né? Mas também pode ter relação com o desenvolvimento de câncer de boca. Sim. De boca, né? Garganta. Então, é importante a população ter essa consciência também, porque a transmissão é por relações íntimas, né, sem a proteção. Sim. E também a gente tem a alimentação envolvida. Então, não tem como fugir. A alimentação, ela também é um fator de risco por conta dos mecanismos que uma má alimentação leva a ter um corpo propício para o desenvolvimento de células tumorais, inclusive na região de cabeça e pescoço. Pacientes com câncer de tireoide, por exemplo, também o sobrepeso tem relação com esse tipo, né? Então, a gente precisa realmente estar bem atento aí aos hábitos alimentares. Então, essa relação da alimentação e esse risco de desenvolver alguns tipos de câncer, principalmente o câncer cabeça e pescoço, tem muita relação com essa alimentação. Existe, né? Antes era só falado da relação do tabagismo e alcoolismo. Só que, atualmente, já vem surgindo essas evidências sobre a relação com a alimentação também. E o outro hábito aí mais recente, né, principalmente dos jovens, cigarro eletrônico. Que muitas vezes acha que não é um perigo, né? Inofensivo, parece algo tão... Tem surgido já relatos, né, de casos relacionados com esse tipo de hábito. Como é uma coisa nova, então a gente ainda não tem tantos estudos robustos para estar trazendo mais dados, né? Mas, de fato, já é comprovado que esse tipo de cigarro eletrônico, ele libera algumas substâncias, principalmente na região da boca também, que causam uma alteração de DNA que favorece depois o desenvolvimento de células tumorais. E quando a gente junta essas duas informações que você trouxe, que seria o uso do cigarro ou do cigarro eletrônico, com a questão da alimentação, acho que é interessante a gente frisar também, Gabi, que, por exemplo, muitas pessoas fumam para deixar de comer. Exatamente. E aí, automaticamente, está fazendo uma alimentação inadequada, né? Questão da ansiedade, né? Então, de buscar a fuga em alguma coisa. E aí, junta esses hábitos e realmente favorece aí o desenvolvimento de doenças como câncer, infelizmente. Sim. Tem algum alimento ou algum hábito alimentar que pode, sim, ajudar aí nesse processo de prevenção? Quando a gente fala no antes, eu ainda não desenvolvi a doença, mas eu gostaria de cuidar para que eu possa não desenvolver ou diminuir a chance, né? Sim. Essas são aquelas recomendações gerais, né? Então, a alimentação, principalmente a base de alimentos minimamente processados, mais né? naturais. Ou então in natura, que é o que a gente sempre conversa aqui. Por quê? É o básico que funciona. Sim. Então, é o arroz com feijão que a gente fala, né? É ter o arroz com feijão, é ter frutas, legumes, verduras, até porque o licopeno, né, por exemplo, que ele é encontrado nos tomates, né? Ele tem uma relação também com a proteção dos cânceres de cabeça e pescoço, assim como os alimentos como brócolis, couve-flor, também já tem relatos, e alimentos ricos em fibras, né? Sim. Então, que são justamente as saladas, né? A casca das frutas. Então, é interessante ter esse hábito para ajudar na prevenção
desse tipo de câncer. O que eu vejo muitas vezes, você me diga como é para você na prática clínica, mas eu vejo muitas vezes que as pessoas até gostam desses alimentos, mas eles não fazem uso na frequência com que a gente deveria fazer, né? Então, consumir fruta pelo menos 2 vezes ao dia, legumes também mais 2 vezes ao dia no mínimo, né? Sim. É isso que você encontra também dentro do consultório, muitas vezes? A gente tem 2 extremos, né, de população. Então, a gente tem uma população que, de fato, tem uma condição financeira muito limitada e, às vezes, não tem essa opção. Certo. Mas que, com a educação nutricional, a gente consegue direcionar melhor as escolhas também dessa pessoa. Porque é muito comum, mesmo em pessoas que têm uma condição financeira ruim, ao invés de escolher comprar uma fruta, uma salada, e pros um refrigerante, né, doces, bolachas recheadas. Então, a gente tem essa população que é importante a educação nutricional por isso. E a gente tem a outra população também que, de fato, não tem a condição financeira de acessar isso, mas não tem o hábito. Sim. E aí entra uma questão que a gente também sempre bate aqui na tecla, de planejamento, organização e prioridades. Inclusive, a Gabi fez um programa conosco falando sobre isso, né, Gabi? Sobre isso. organização, de como a gente pode trazer essa praticidade para o dia a dia sem dificultar muito a alimentação, porque realmente, para ter uma alimentação saudável, requer esforço. As pessoas acham que não, que vai ser fácil. Fácil não é, simples é. Sim. Simples é, mas não é fácil, porque você precisa abrir mão, às vezes, de um tempinho que você gostaria de ficar sentado no sofá para poder fazer e preparar a comida para a semana toda, né? O começo é mais complicado. Sim. Mas assim como tudo na nossa vida, não é mesmo? Então, sempre que a gente quer inserir algum hábito, sempre que a gente tem algum objetivo específico, exige dedicação. Sim. Com a alimentação também é isso. E agora, já saindo da prevenção, Gabi, entrando diretamente no tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho, para que as pessoas conhecessem um pouquinho, quais são os principais desafios nutricionais que você verifica que os seus pacientes enfrentam durante o tratamento. Então, já tem um câncer instalado e o que eu preciso... Quais são as maiores dificuldades que esses pacientes apresentam? O que eu preciso fazer para sanar essas dificuldades? Primeiro de tudo, em questão de ter a doença instalada, é não demorar para ir atrás de um tratamento médico. A realidade, infelizmente, as pessoas demoram para ir atrás. Negligenciam, às vezes, sintomas, né, Gabi? E é tempo que perde. Então, por exemplo, tem alguns tipos de câncer que o tratamento, né, inclui a cirurgia. Sempre que vai fazer uma cirurgia para retirada de um tumor, não é só ali o pedacinho do tumor que tira. Eles tiram também uma margem para que tire qualquer resíduo de célula tumoral dali. Ou seja, se espera muito tempo e esse tumor vai crescendo, aumenta também a extensão dessa cirurgia. Sim. E às vezes algo que poderia ser muito mais simples, muito menor, quando chega lá, já é uma cirurgia de um porte aí maior, que demanda mais horas de mesa, né? Então, complica. Então, aos mínimos sinais, procure aí dentista, né? Um médico, dentista também ajuda muito nesses diagnósticos. E quando o paciente já está nessa fase de iniciar o tratamento, tem os desafios. Eu gosto muito de trabalhar com os pacientes de câncer de cabeça e pescoço e acho que é uma realidade muito delicada também. Sim. Por quê? Diferente de outros tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de próstata, a pessoa está vivendo e ninguém nem sabe que ela tem. O câncer de boca, por exemplo, não tem como esconder. Então, a gente lida com esse primeiro desafio psicológico, que é de encarar a doença e como que as pessoas ao redor vão também olhar isso. Porque esteticamente falando, muda, né? Muda, não tem como esconder, né? Quando a gente fala de câncer de língua, por exemplo, às vezes o hálito muda, então de conversar com outras pessoas, sair de casa, isso já intimida também o paciente, né? E a gente entra nos desafios do próprio tratamento. Sim. É um tipo de região onde o tratamento é sempre muito agressivo, seja a cirurgia, seja a radioterapia, rádio concomitante com a químio. Então, são tratamentos que agridem muito essa região. Fisicamente é notável, não tem como esconder. E exige muito cuidado da nossa parte nutricional, né? Então, por exemplo, a radioterapia, né, acho que é o que dá mais efeitos e é o tratamento mais prolongado. Normalmente são
33, 35 frações de radioterapia, ou seja, todos os dias, de segunda a sexta, a pessoa vai receber uma dose de radiação. Primeira semana, tudo lindo, maravilhoso. Segunda semana, começa a notar uma sensibilidade já na região, né? Na região do pescoço, às vezes pode ficar mais avermelhada. A partir daí, os sintomas se tornam mais intensos. Sim. Então, a ocorrência de aftas na boca, né, que é o que a gente influencia a aceitação de comida, muito, né, em geral. Né, que a gente chama de mucosite. Tem também a questão da radiodermite, então a pele já fica muito machucada. Tem também a dor e a dificuldade na hora de engolir os alimentos. Então, os sintomas eles vão se somando e principalmente quando associa a quimioterapia junto, ainda vem a inapetência. Alguns pacientes têm a mudança de hábito intestinal, enjoo. Então, os sintomas eles vão só se somando nessa fase, né? Por isso que caso de cabeça e pescoço, normalmente, quando vai iniciar o tratamento, já é indicado a via alternativa para alimentação. Antes mesmo dos sintomas começarem, porque se a gente espera começar, aí a gente perde tempo. E muitas vezes fica mais difícil até para fazer a passagem da sonda, Exatamente. Né? E aí entra num outro problema, né? A aceitação da passagem da sonda. Porque as pessoas olham a sonda como algo negativo, e ela não é algo negativo, ela vem para somar, ela vem para facilitar esse processo alimentar, né? Para não desnutrir o paciente, para ele ter força para poder superar aí as próximas semanas de tratamento. Então, é importante eles entenderem isso, né? E ter uma comunicação alinhada. Porque, por exemplo, não adianta eu, nutricionista, falar isso, mas a equipe médica falar outra coisa, a equipe da radioterapia outra. O paciente fica confuso, ele não sabe para que lado que ele vai. Já é tudo novo, né? Então, é importante ter esse alinhamento de comunicação. E tem também alguns lugares, né, alguns serviços que fazem uso da gastrostomia preventiva, porque daí já não fica esse incômodo da sonda também. Então, apesar de ser um procedimento um pouco mais invasivo do que a passagem da sonda, ainda assim é um procedimento simples. E mais tranquilo, entre aspas, né? Tranquilo para a pessoa, para essa questão estética mesmo, né? É menos incômodo, né? Então, tem alguns serviços que já trabalham com isso. Quando o paciente aceita, né? A gente super caminha junto. E essa conversa eu já tenho na primeira consulta, antes mesmo de iniciar o tratamento. Ah, legal. Então, a nutricionista, ela vem aí para sanar todas essas dúvidas e ajudar nesse processo de alimentar esse paciente de uma forma diferente, até porque muitas vezes eles perdem muito peso, né, Gabi? Muitas vezes não. Grande. Vamos por 99% deles perdem peso. Quem não perde peso é quem realmente já fez esse preparo antes, né? Muitas vezes já está com essa via alternativa aí prontinha para uso. Mesmo quem não aceita, né, na primeira consulta, que é comum de acontecer, a gente já inicia um esquema de suplementação um pouquinho mais agressivo, porque durante o tratamento é inevitável, os efeitos colaterais vão acontecer. E aí a gente tem que estar preparado para lidar com isso. E quais estratégias você costuma utilizar com esse grupo de pacientes? Para melhora dessa sensação de dor das feridas, né? A dificuldade de engolir, muitas vezes, que eles apresentam, além da estratégia da via alternativa. Existem algumas estratégias? Sim, como tem até alguns pacientes que não aceitam, né, essa via alternativa, então tem algumas coisas que a gente vai adaptando na alimentação para melhorar essa adesão à terapia nutricional. Então, antes de tudo, é identificar qual consistência está sendo possível no momento. Porque muitas vezes começa lá com uma dieta normal, depois a gente já vai adaptando para uma dieta mais abrandada. Bem cozido, né? Então, alimentos pequenos, pedaços, nada muito duro. Até que a gente chega na dieta de fato pastosa, dieta líquida em alguns casos também. E sempre associado com uma suplementação, para dar conta de suprir esse aporte, já que neste momento, olha só que interessante, a ingestão do paciente tende a diminuir. Sim. Mas a necessidade energética do corpo, muitas vezes,
aumenta até dobra, né? Então a gente tem esse mesmo balanço ele não aí. tendo uma atividade física, vamos dizer aí, ativa, Sim. né? É uma necessidade por conta da patologia em si. Por conta da doença, por conta do tratamento, então a gente tem esse descompasso, e aí a gente precisa dessas estratégias para lidar com isso. Além disso, para quem tem também muita sensibilidade, mucosite, gosto muito de trabalhar com chá de camomila também, morno, né? Fazer o bochecho umas 3 vezes no dia, para acalmar o desconforto. Eu também sou muito realista, então eu sei que o chá de camomila não cessa 100% do incômodo, por isso que precisa da medicação, da higienização correta, orientada por um dentista, mas o chá de camomila, ele realmente acalma muito essa região. E engraçado, também, eu imaginaria que fosse mais geladinho, algo mais, né, numa temperatura mais gelada do que pro quente. E não, se for o chazinho de camomila, ele morno, que seria o ideal. Isso. Porque temperaturas extremas tendem a incomodar, tendem a causar mais dor. Então, um chá muito gelado ou então um chá muito quente vai causar mais dor. Por isso, uma temperatura aí ambiente, né, para fazer esse bochecho. E a gente tem também o uso da laser terapia. Laser terapia é o que salva os pacientes. Então, a gente vê, por exemplo, feridas que antes demoravam em torno aí de 3 semanas para, de fato, cicatrizar e o paciente voltar a se alimentar. Com o protocolo de laser, em 1 semana, essas feridas já são cicatrizadas e ele consegue voltar a se alimentar. Uma tecnologia tem melhorado, né, e facilitado esse processo. E aí, quando você falou de uso de suplemento nutricional, ele é comum nesses casos, mas ele é indicado para todos os casos? Ou isso tem que ser muito bem avaliado, individualizado? Como funciona? Muito individualizado, porque, por exemplo, o câncer de tireoide, ele foge um pouquinho desse escopo aqui que a gente está falando, né? Então, o câncer de tireoide, ele já tem um tratamento muito mais ameno, uma cirurgia muito mais tranquila, né, de pequeno porte. A recuperação é totalmente diferente desses outros tumores, que aí precisam, às vezes, de radioterapia, de quimioterapia junto, imunoterapia. Então, é realmente uma prescrição individualizada. Quando a gente está falando, de fato, de regiões de boca, que pegam base da língua, garganta, são tratamentos mais agressivos. Então, a suplementação acaba envolvendo um aporte calórico bem maior, assim como o aporte proteico também. As duas coisas precisam estar juntas. Exatamente. E sempre avaliando individualmente. Até porque cada um vai ter uma aceitação maior ou menor, né, da alimentação. Não tem como a gente padronizar, todos precisam utilizar. E o pós-tratamento, passou, como que a nutrição continua sendo importante nesse processo de recuperação? O pós, eu diria que é tão importante quanto a fase de tratamento. Só que os pacientes às vezes confundem a alta médica com a alta nutricional. Eu sempre deixo muito claro isso. O médico está dando alta, porque, por exemplo, terminou a radioterapia, fez lá 35 frações de radioterapia. O médico da radioterapia deu alta, porque acabou a função dele. Só que a minha função está só começando. Porque precisa recuperar tudo que perdeu. Exatamente, é a fase onde a gente vai ter que reabilitar esse paciente. Então, por exemplo, quem precisou do uso da sonda, da gastrostomia, a gente vai ter que reabilitar esse paciente para voltar a se alimentar via oral. Porque são medidas que é para ser temporária, né? Então, a gente precisa focar nessa reabilitação. A perda de peso, a gente precisa recuperar. A massa muscular também. Função de deglutição. Progressão mesmo de consistência da alimentação. Então, se antes estava com uma dieta pastosa, a gente precisa chegar de novo numa dieta normal, né? Então, a gente precisa, nesse pós, ter uma atuação quase que maior até do que as dos médicos, porque a deles acabou, né, na maioria das vezes. Só que a nossa está só começando, porque senão o paciente perde qualidade de vida. E não é esse o intuito. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes é a hora que eles fogem, né? Tô livre, graças a Deus, acabou tudo isso. E não, agora é a hora de fazer a recuperação, até porque nós falamos no início da importância da alimentação para a prevenção. Uma pessoa que já teve algum tipo de câncer é muito mais predisposta a ter outras. Então é importante que você realmente mude de vida, né? Tenha uma virada de chave e veja que realmente faz sentido. Cuidar da alimentação, fazer atividade física. Você mostra lá no seu Instagram, eu vejo sempre a questão da atividade física também, que também é um ponto importante na prevenção, né, Gabi? Sim.
na prevenção, na reabilitação e durante o tratamento. Sim. Né? É claro que também é muito individual essa indicação de atividade física durante o tratamento, porque a gente tem uma questão de avaliar a performance do paciente Sim. nessa etapa, né? Mas pacientes que estão conseguindo manter uma boa performance, movimento é remédio, tanto quanto a alimentação, tanto quanto a quimioterapia. Porque o corpo não foi feito para ficar parado. Agora, em casos extremos, onde a gente tem aí uma perda de peso, uma perda de massa muscular muito intensa, o paciente fica fraco só de levantar, fica tonto, né? Então, a gente tem mais risco do que benefício Sim. nesse caso. Aí, nesse caso, a gente dá uma desacelerada, né? Mas depois, não vai ter para onde correr. Vai ter que incluir atividade física para se recuperar. Sim. Porque massa muscular não se constrói só com proteína. Sem estímulo. Só com proteína, né? Às vezes a pessoa fala, não vou aumentar minha proteína e tá tudo certo. Não. Ela precisa desse exercício, nem que seja de fisioterapia, vamos dizer, Exatamente. Né? Que seja um movimento ali, que seja feito através de uma pessoa que está te ajudando a fazer o movimento. E eu falo que a atividade física não só para a parte muscular, mas para a parte emocional também, né? Nossa, porque faz muita diferença a gente fazer atividade física, sair de casa, encontrar as pessoas, socializar. A gente que é fã da corrida, a gente usa isso, eu falo que não é uma terapia, então é importante trazer isso também. Existem mitos e verdades aí dentro da alimentação, quando a gente fala relacionado a essa parte de câncer de cabeça e pescoço, ou no câncer em geral? Sempre tem, né? Mas assim, uma coisa que de fato é verdade é a questão do chimarrão, por exemplo, né? Chimarrão e comidas em temperaturas muito extremas, né? Muito quentes, de fato, tem mais relação com o desenvolvimento de câncer, principalmente na região da boca, garganta, né? Então, não que a erva do chimarrão propicia isso. É a temperatura da água. Mas como tomam em uma temperatura muito quente, aí essa temperatura vai lesionando de fato essa região e aí pode levar de fato a um machucado que demora muito para cicatrizar, Sim. não cicatriza, fica incomodando e quando você vai ver é um acúmulo ali de células tumorais, tá? Então isso é verdade. E mitos na oncologia é o que tem, né? O clássico aí do açúcar, né? Que açúcar causa o câncer. E eu gosto de esclarecer que não é o açúcar que causa o câncer, né? Então, a gente não tem comprovação disso. Por quê? O câncer ele vai se desenvolver tendo açúcar ou não. Porque a célula ela é tão inteligente que ela dá um jeito de ter energia puxando de outras coisas para ela se proliferar, né? Mas fato é que o excesso de açúcar também cria um meio onde não é interessante para quem quer ter uma vida saudável. Então, intensifica aí aquela inflamação do nosso corpo. Predispõe mais essa pessoa. Resistência à insulina. Então, são outras coisas que indiretamente estão relacionadas com a doença oncológica. E durante o tratamento, com mais efeitos adversos também. Então, a pessoa que sente náusea, né, se alimenta mal, essa náusea tende a ficar muito mais severa, por exemplo. E assim como várias outras coisas, né? A gente tem mitos aí de cura. Isso eu acho importante falar, porque muitas vezes não é que a gente não acredite que um alimento é capaz de curar, Sim. mas não podemos colocar todas as fichas nele depois de um processo já real, né, de câncer. Diferente quando você fala de prevenção. Sim. Quando você trabalha com prevenção, talvez seja completamente diferente essa visão, né? Mas na doença instalada, por exemplo, chá da folha de graviola. Né? Os pacientes mais falam. Quanto mais a gente fala, mais surge gente indicando. Então, não tem relação nenhuma com a cura do câncer. E além disso, pode sobrecarregar o fígado para quem está recebendo. Ou seja, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Exato, né? E tem aí uma série de suplementos do exterior que eles trazem também com essa promessa de curar o câncer. Eles são suplementos caríssimos, com concentrações de algumas coisas que interagem com os remédios de quimioterapia e que são muito perigosos. Então, às vezes as pessoas vão, né, na ansiedade Sim. de querer uma solução, fazer de tudo.
E acabam fala indo que não pra dá esses nem pra recursos. gente julgar, né? Porque só quem passa para que saber sabe. de fato como é isso, como lidar com tudo isso. E eu queria que você aproveitasse e deixasse assim, para quem está passando por isso, alguém da família ou a própria pessoa está passando por algum câncer, ou especificamente o câncer de cabeça e pescoço, qual dica prática você deixa pra gente aqui, para que a gente possa trazer esse fiozinho de esperança? Sim. O tratamento de câncer, ele é uma etapa. Ele tem começo, meio e fim. Então, acho que isso é o principal de entender. Tá difícil hoje, mas amanhã vai estar melhor. Então, é uma caminhada que você vai fazer e que vai ter ali o término, a linha de chegada, né? E depois dali, é outra história. A vida muda, né? A vida continua. Então, eu gosto de falar para os pacientes que quem não tem planos depois do tratamento, tem que começar a ter. Porque é o que vai te motivar, né, a seguir nessa jornada que não é fácil, né? Eu tô longe de romantizar tudo isso, porque não é, mas tem que ter um plano no pós. E além disso, encarar a alimentação, atividade física, saúde mental e espiritual, com certeza, como pilares do tratamento. Porque só o tratamento médico, ele não consegue combater, mas energias mesmo, né, de espiritualidade. Então, quem perde realmente essa fé, a fé sustenta os pacientes. Eu vejo isso na prática. Então, ter esses pilares muito bem alinhados é o que vai fazer esse processo ser um pouco mais leve. E sempre lembrar que não está sozinho. Sim. Então, a rede de apoio, amigos. O que eu acho mais lindo lá na clínica, né, na radioterapia. Porque todos os dias está indo lá o grupinho fazer a radioterapia. E eles se tornam tão amigos. Sim. Que um vai dando apoio pro outro, sabe? E não trocando deixa de ideia, né? Olha, eu consegui fazer isso, eu fiz uma preparação diferente, consegui comer, isso tudo vai trazendo. Dando força. Hoje mesmo eu estava com um paciente que tá fazendo a radioterapia e ele falou, doutora, hoje inclusive de câncer de língua, né? Tá começando a ficar difícil, eu tô desanimando, mas aí eu cheguei lá pra fazer radioterapia e meu colega falou que pra ele ontem também não tava fácil, mas que hoje ele tá super bem. Olha lá. Então é assim, um vai apoiando o outro, né? E no final as coisas dão certo. Então a gente tem a sorte de ter uma medicina muito evoluída e as chances de taxa de cura de câncer de cabeça e pescoço hoje em dia já são mais de 90%. Olha que beleza. Então é realmente ter esperança no amanhã. Sim. É isso tudo que você falou mesmo, a gente não perder a fé, a esperança, porque tudo isso faz a gente levantar da cama todos os dias, não só para as pessoas que têm câncer, mas a família que está em volta, né? Porque faz toda a diferença. Todo mundo adoece junto. Ou ergue todo mundo junto àquela pessoa que está precisando tanto daquele carinho. Bom, obrigada, Gabi. Fala pro pessoal onde eles te encontram para poder conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Às vezes tem um familiar que precisa de uma ajuda nutricional. Eu sei que você não atende somente aqui em Dourados, você faz atendimento de forma online, então em qualquer lugar do mundo dá para consultar com essa maravilhosa, porque ela é incrível e trata o tratamento do câncer de uma forma completamente diferenciada, e isso que faz total diferença. Obrigada. Então, eu atendo aqui na Oncoclínica, né, Dourados, faço parte ali da equipe. Atendo também no espaço clínico e online, né? Então, tenho pacientes daqui de Campo Grande, de São Paulo, Campinas. Legal. E aí todo mundo pode ter um acesso a uma orientação dessa parte nutricional. Melhor do que ficar só nas dicas ali da internet, que podem até piorar o seu tratamento. Hoje você tem Instagram para acompanhar? Tenho, @NutriGabrielaSouza. Lá, inclusive, está o contato para agendamento de consultas também. Perfeito. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa doença, que é tão séria, mas que sim tem esperança. A gente pode, com a alimentação, tanto prevenir, tratar essa doença e no pós se recuperar de forma muito mais intensa se a gente olhar para a alimentação com carinho, de uma forma diferente, assim como a doutora trouxe aqui para nós, de forma tão simples e clara, né? É importante que a gente veja a alimentação dessa forma. Curtam, compartilhem, encaminhem para as pessoas que você acredita que precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Beijos e até mais. Tchau, tchau.